Olá, aqui é Ana Coy para mais uma leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 18 de junho, dia 169. Essa Bíblia se divide em quatro partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte, o Novo Testamento, a terceira parte são os Salmos e a quarta parte são os Provérbios. O objetivo é que possamos dedicar alguns minutos por dia através da leitura da palavra, ter este momento espiritual e o entendimento das Escrituras. Te convido a escolher um local confortável e, de preferência, em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Respira fundo, relaxe teu corpo, relaxe tua mente, libera todas as tensões. Se necessário, leva os seus braços, suas mãos lá para o alto e lança a Deus as suas ansiedades, conectando com o aqui e o agora. Em nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo que transborde os nossos corações e o torne ensináveis. Primeira parte. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou uma caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto e de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e Eliseu,
filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Segunda parte, Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu. Mandou prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinela junto à porta. Guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei. De fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rôdia foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriu a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos meus irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma série de divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele
e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: É voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado a glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão. Voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Terceira parte, Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou com mão poderosa o braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida dos reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores aos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quarta parte, Provérbios 17, 14 e 15. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Muito obrigada por mais um encontro e até amanhã. Deus abençoe.